Então vamos ler o texto bíblico. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler todos juntos? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, a obra missionária é um dos grandes desafios da igreja, certo? A obra missionária é um desafio, sim. E nós entendemos o que o missionário presbiteriano escocês, David Livingstone, ou Livingstone, Deus teve apenas um filho, diz ele, e fez desse filho um missionário. Então essa expressão, ela deixa claro a importância da obra missionária. E o teólogo alemão Jürgen Moltmann diz: não é a igreja que tem uma missão de salvação a cumprir no mundo. Espera aí, ele vai mais. É a missão do Filho e do Espírito Santo, através do Pai, que inclui a igreja. Então a igreja tem uma participação. Por isso que nós entendemos o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse que nós somos cooperadores de Deus. Um privilégio que Deus nos chama, porque Ele poderia fazer sozinho, com a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele deu-nos o privilégio de sermos participantes da obra missionária. E não apenas participantes coadjuvantes, não. Nós somos, de fato, aqueles que precisam, aqui na terra, estar à frente, pela graça e misericórdia dEle. Inclusive, há um texto na Escritura que dá-se a entender de que os anjos desejaram essa tarefa, eles ansiaram em fazer isso. Como ministros, não é? Como mensageiros de Deus, que são seres angelicais, mas Deus, assim na sua soberania e graça, concedeu à igreja. E na segunda metade do século XX, uma expressão latina, lembro sempre do irmão Enoque, quando a gente usa essas expressões, que é próprio dele, ganhou espaço nos círculos missionários, que é a Mission Dei, a missão de Deus. Essa missão de Deus, ela de fato, essa Mission Dei, vem deixar claro para a igreja do Senhor, para todos nós, de que a missão se deriva da natureza do próprio Deus. Ou seja, a missão não começa com a igreja. A missão começa em Deus, que fez do seu próprio Filho, como diz lá bem claramente João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a missão, ela inicia em Deus, ela continua em Deus, que chama a igreja para ser participante, cooperadora, e ela vai terminar cumprindo os propósitos de Deus. E percebemos então em João 20, 21, quando Jesus de forma enfática, não é? Jesus foi que falou isso, inclusive o texto que nós lemos também, diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Jesus aqui está fazendo a conexão das palavras iniciais que tive. Ele foi enviado pelo Pai, e agora, não é? Esse agora, nesse tempo aqui de graça, Ele tem nos enviado, a igreja do Senhor, imperfeitos como somos, mas revestidos da graça dEle, para cumprirmos a missão. E o texto, irmãos, ide por todo mundo, que nós lemos no versículo 16, não é? Aliás, versículo 15 do capítulo 16, lá na língua original, no grego que foi escrito Marcos, e o grego de Marcos é um grego muito bem elaborado, bem trabalhado. A ideia não é de ide, é de indo. Indo, é como se fosse o gerúndio, né? Da nossa língua portuguesa, fazendo, realizando, indo, não é? Transmitindo, é nessa ideia. E a palavra poreomai dá a ideia do grego, que é o id, não é?
de persistir, é um indo que se persiste na jornada, tá certo? Não é alguém que chega e diz, eu estou muito cansado e vou parar, e não vou fazer mais porque já fiz o que deveria, ou que eu poderia ter feito. Não, esse ide aí é uma forma verbal que eu preciso persistir na jornada. Aí eu trago a figura da maratona, que alguns fizeram aqui, quem não fez precisa fazer, não é? Para você perceber o quanto precisa de persistência na maratona para você cruzar. A questão, como já disse em outro tempo, não é nem de ser o vencedor. Deixa isso para os brasileiros, é claro, primeiro, né? Depois os quenianos, né? Mas é você terminar, concluir a maratona. Não é que eu fiz no século passado, né? Hoje não tenho condições de fazer, mas alguns irmãos aqui fazem. Alguns aqui irmãos participam ainda. Então é nessa ideia de não desistir da jornada. E ir ao mundo, quando ele diz ir por todo mundo, é o mundo inteiro, tá certo, irmãos? Um mundo onde tiver uma pessoa, onde tiver gente, e é o mundo todo. É uma ação que não deve excluir ninguém. Ela não deve preterir ninguém. Ou na ação chegarmos a dizer, não, nós só vamos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho para aquelas pessoas determinadas. Não, é ao mundo inteiro, ou seja, a todas as pessoas e o mundo todo. Anunciarmos as boas novas, que é o significado de Evangelho, a boa notícia. É claro que nos países onde há uma perseguição clara, né, que no Brasil não acontece em hipótese alguma, esse tipo de coisa, mas há países que as pessoas não podem compartilhar o Evangelho. Nós sabemos disso. Quando muito você pode exercer sua fé, sem fazer com que aquilo que você crê, você venha transmitir a outros, na ideia de catequizar, que não é o nosso caso, mas é de anunciar o Evangelho. Tem países que não permitem hipótese alguma, mas louvado seja Deus, que lá tem não pastores, mas tem pastores que não são necessariamente ordenados ao ministério pastoral, mas tem profissionais liberais, tem gente ligada ao esporte, tem gente de outras áreas lá compartilhando o Evangelho. Por isso que missões mundiais, ela não declara abertamente quais são os seus missionários, gente que muitas vezes compartilha a sua profissão do lugar, mas que também ela ali compartilha Jesus, ela compartilha o Cristo. E irmãos, só para arrematar essa questão do versículo que lemos, o Evangelho deve ser anunciado, pregado, propagado, transmitido a todas as pessoas. Esse é o caráter da missão. E nós vamos ver alguns aspectos em relação à obra missionária, é que essa obra missionária, ela deve ser imperativa, o entendimento de imperativo nela, não é? A obra missionária, ela é imperativa. Passa aí por gentileza, isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, deixa claro isso, dentre tantos outros textos que nós temos na Escritura. Vamos ler juntos esse texto aí? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Quem escreveu essa carta, irmãos? O apóstolo Paulo. E nós percebemos então esse imperativo, é uma ordem de Deus, não é uma opção da igreja, assim como não foi no entendimento de Paulo. Pregar se der certo, evangelizar quando tiver vontade, evangelizar quando chegar uma perseguição, como alguns têm dito aí, às vezes propagado, vaticinado, evangelizar quando a nossa agenda der, quando tivermos o tão famoso tempo. Mas, irmãos, entendemos que aqui é preciso
anunciar as boas novas, essas boas notícias. A ideia aqui é de um arauto. É porque nós não temos a ideia do arauto hoje, não é? Mas o arauto é aquele que chegava num lugar, antes num povoado, num lugarejo, ali daquele, vamos dizer, daquele feudo, daquele reino, né? E chegava ali e tocava uma trombeta. Através da chegada dele, ele chegava revestido de autoridade para trazer informações da corte. E ele ali era ouvido. Ali ele era uma autoridade porque era um mensageiro, né, do rei, do reinado, àquela população, aquele povo ali daquele lugar. E o apóstolo Paulo veio e diz: olha, eu não posso me gloriar nisso. Eu não posso me orgulhar de ser um anunciador, de ser um arauto das boas novas, em hipótese alguma. E percebemos então que essa ação, essa obra missionária, ela é um imperativo, e o apóstolo Paulo diz claramente: pois me é imposta essa obrigação. É imposta essa obrigação à igreja. Algumas coisas na igreja nós fazemos se queremos. É dada a liberdade à igreja e aos membros dela. Mas, irmãos, a obra missionária não nos é dado esse direito. Nós precisamos fazer. A ideia aqui é aquilo que pesa sobre os ombros. Quando o apóstolo Paulo disse, me é imposto, o sentido de que sobre mim pesa essa obrigação. Me é imposta a necessidade de pregar. Necessidade aqui de fazer a missão e necessidade nossa de fazer cumprir também a missão, para que aquilo que nós entendemos como o que nos concerne realizar, seja feito por nós. E, irmãos, como é maravilhoso quando nós compartilhamos o Evangelho em determinados locais e nós saímos dali com alegria. Às vezes até, como o próprio Jesus disse, não somos tão bem recebidos. Não somos. Mas ali compartilhamos as boas novas por uma questão de necessidade de fazer cumprir a missão. O apóstolo Paulo disse: eu sou impelido por Deus a fazê-lo, essa missão. A ideia aqui é de alguém empurrado. Sabe daquele menino que o pai e a mãe dizem: menino, vai fazer isso, vai fazer o dever de casa, vai tomar o banho, vai fazer aquele negócio, e ele fica ali durinho, não é? E aí o que é que o papai e mamãe vêm? Não precisa empurrar com força, não é? Mas apenas vem e diz: vai menino, e pega nas costas e vai. Vai lá, dá aquele empurrãozinho. Não se faz com marmanjo, não é? Porque tem algumas mamães que o filho cresceu e parece que ela esqueceu que ele cresceu, né? Então está tratando o seu filhinho como filhinho ainda, não é. Ele tem responsabilidades. E se a irmã ou o irmão também, o pai, a mãe, ficar tratando como filhinho, ele não vai crescer, não vai amadurecer. E na primeira dificuldade que ele tiver na vida, ele vai atrás de vocês. Na primeira crise, quem sabe, do casamento, ele vai procurar mamãe e papai. Mas nós sabemos que aqui a ideia que o apóstolo Paulo coloca é do empurrão. É fazer a obra, e esse empurrão aqui, irmãos, é o sentido de algo até com força mesmo. Com certa violência. A ideia do grego há uma expressão, quando Jesus diz: olha, rogai ao Senhor da seara que envie. A palavra grega para enviar é ekbalo. Eu já falei isso em outro tempo lá. Ekbalo é expulsar. A ideia hoje, né, e vai ter jogo hoje, mas os que vão assistir o jogo vão chegar para o culto da noite, não é? Não apenas porque é ceia do Senhor, mas vai assistir. Mas a ideia é da bola que é chutada pelo jogador, e alguns têm um chute, não é? Eu lembro de jogadores que têm uma potência no chute que mediram até a quilometragem percorrida ali daquela bola. Hoje tem recursos para isso. E o objetivo dela é o gol.
Então, a ideia de algo que é empurrado, não é algo feito assim, irmãos, de forma até tão prazerosa e saborosa. Pergunta a alguém que já fez o mestrado, e aqui alguns irmãos fizeram, alguns que estão fazendo um curso de doutorado, né? Uma pós-graduação. Se é tão prazeroso assim, né? Você lê não sei quantas laudas durante uma semana. Como eu vi de um professor, disse, olha, quem quiser o mestrado, prepare-se para ler muito, viu? Somente as ciências humanas, não é? Vocês vão ler muito. Então não é algo tão prazeroso, mas que tem uma recompensa. E que é necessário. Existe uma necessidade. Então, a obra missionária, ela tem um imperativo. Tá certo? Deus vai empurrando a igreja. Quando a igreja se acomoda, aí ele vem e empurra. Ele empurra. Ele tem a habilidade de empurrar. Assim foi no livro de Atos. A igreja só queria ficar adorando. Nada contra a adoração. Inclusive é a ação precípua da igreja. Não é? A adoração. Mas quando a igreja se enclausurou, aí o nosso Senhor disse, não é isso não. Tem que ser no templo, mas tem que ser fora do templo. E promoveu um empurrão que fez com que a igreja saísse das quatro paredes para fazer cumprir a missão lá fora. Porque aqui nós adoramos para, saindo daqui, melhor servir ao Senhor. Então esse é o primeiro aspecto em relação à obra missionária. Mas há um segundo, irmãos, que essa obra missionária era intransferível, tá certo? Intransferível. 1 Pedro 2,9. Vamos ler juntos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro agora escrevendo, que enquanto Paulo escreve aos Coríntios, né? Pedro vem e escreve de forma geral, às igrejas, ao povo de Deus. E nós percebemos então aqui nesse aspecto da intransferência da obra, que a obra de Deus ela não deve ser terceirizada. Hoje as empresas fazem terceirização de serviços, é natural, é comum. Mas irmãos, nós não temos como terceirizar. Olha, vamos pegar aí as pessoas que são as mais habilidosas, não é? As que falam muito bem, com aquela voz, né, muito bonita, as que cantam impecavelmente, as que tocam. Vamos pegar esse grupo aí e eles farão a obra missionária por nós aqui da PIBA. Não vai dar certo. Nós vamos perder todo o sentido da igreja, porque é uma missão intransferível. O texto, o apóstolo Pedro diz que Deus nos escolheu, nós somos povo escolhido, reino de sacerdotes, ou seja, nós temos um princípio, os batistas, que é o sacerdócio individual. Ou seja, cada crente cuidando das disciplinas espirituais da sua vida, Bíblia, oração, jejum que nós pregamos na quinta, fazendo com que você venha a cumprir a missão e coopere com o corpo. Para que proclameis, aqui diz o apóstolo Pedro, para que proclameis as virtudes, as grandezas de Cristo Jesus. O sentido aqui, irmãos, é mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Deus faz? Por isso que nós temos lá no salmista, ele dizendo, anunciai entre as nações o quê? Sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas. É a missão nossa, de poder propagar, de anunciar, e de sermos luz. A suprema luz é o Cristo, mas Ele nos deu um conceito, irmãos, dos mais maravilhosos e implicantes e responsáveis que temos nas Escrituras. Vós sois a luz do mundo, dizendo a nós. Há uma lenda que, e a lenda é lenda, tá certo? E diz que antigamente se chegava para o sol, dizia, sol, não vá até a terra não. Olha, a terra é escura, tem lá, né, os vales e montanhas, e é uma escuridão. Não chega até lá não. Não faça uma visita nem chegue.
Aí diz que o sol foi. E quando o sol chegou, naturalmente é próprio do sol o quê? O que ocorreu hoje de manhãzinha, né? Um espetáculo de claridade. E aí o sol volta e diz, olha, e aí, como é que foi lá a sua ida à terra? Muitas trevas. Ele disse, nenhuma. Não encontrei treva nenhuma. Por quê? Porque onde o sol chega, a claridade. Onde Jesus chega, irmãos, onde o Evangelho de Deus chega, onde o cristão chega sendo portador do Evangelho, não há trevas, há luz. A luz, aquilo que é trevas, se reveste na maravilhosa luz, o ambiente é mudado, a vida é transformada radicalmente. E nós percebemos então que essa tarefa ela é intransferível. É um imperativo para nós, mas aqui nós temos também o segundo aspecto de que a missão, a obra de Deus, ela é intransferível. E terceiro e último, a obra de Deus, irmãos, a obra missionária ela é inadiável. João 9:4, leiamos. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quem disse isso foi Jesus. Foi Jesus que disse. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. No tempo de Cristo, apenas alguns trabalhavam à noite. Eram os guardas da noite. Mas serviço braçal à noite, como nós temos hoje, né? Irmãos aqui que, quem sabe, trabalham no turno da noite. E assim, no tempo de Cristo não tinha isso. Por isso que ele usa essa expressão. Mas ele vai mais além. Ele não estava falando aqui do trabalho braçal. Ele estava falando, irmãos, que vai chegar de fato uma noite para o mundo. Vai chegar de fato uma noite escura para todos aqueles que habitam no mundo. Vai chegar uma noite, irmãos, onde a igreja não mais poderá trabalhar para o Senhor. Chegará uma noite e ela está se aproximando. Os irmãos que vierem à noite, nós vamos, pela graça de Deus, estar ministrando palavras sobre a volta de Cristo. Essa volta, irmãos, todo mundo, não é de agora não. Mas desde que aqueles dois seres angelicais, eles falaram àqueles que estavam de olhos fitos nos céus, como diz em Atos capítulo 1, quando Jesus subia, não é? Ele vem e diz, varões galileus, por que vocês estão com o olhar fito nos céus? Esse Jesus, que ele está assunto aos céus, subindo aos céus, ele advia assim como vistes ir. E, irmãos, nós sabemos e precisamos ler a palavra e fazer a leitura também do que tem acontecido no mundo, e já há um prenúncio desses acontecimentos para que aconteça então à noite, quando ninguém pode trabalhar. Nós devemos cumprir, irmãos, logo mesmo, as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos confiou. Hoje é tido como um defeito, e às vezes até em alguns casos são casos de tratamento. Pessoas que procrastinam demais as coisas. Conhece alguém assim? Que vai adiando, é para ser feito ali. Mas ela disse, não, amanhã eu faço. Aí chega amanhã e diz, depois eu faço. Depois. E o sábio Salomão, em Provérbio, ele disse, olha, você é dono por acaso do amanhã? Você sabe se amanhã terá a luz do sol e não será uma noite? Irmãos, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Nós precisamos realizar a obra missionária, porque ela é inadiável. Inadiável. E podemos encerrar, irmãos, essa palavra, trazendo o texto de Mateus 24:14. Vamos ler juntos? Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Isso é chamado os missiólogos. É a Bíblia que diz, não é? E eu creio particularmente. Eu creio no cumprimento da grande comissão. Ou seja, de que todas as pessoas, elas ouvirão de Cristo. Todas as pessoas. Não é conversão a Cristo. Porque aí chega a ser utópico. Um universalismo, né? De que todo mundo vai, assim, tomar uma decisão ao lado de... Não, não. Mas a tarefa nossa é fazer com que Cristo seja conhecido em todo o mundo. E no passado eu vi igrejas criticando abertamente a internet, que era coisa do diabo. Não é? Assim como foram alguns meios de comunicação, como a televisão. Mas hoje todas as igrejas usam. Nós aqui estamos transmitindo esse culto. E tem sido uma bênção na vida de gente que às vezes eu encontro em Aracaju e diz: o senhor é o pastor da primeira igreja, né? O senhor sabia que eu estou lá participando desde a pandemia? E estou lá participando dos cultos dominicais. Eu digo: oh, que bênção, vá presencial também, né? E nós sabemos, irmãos, que dentre outros fatores, e quando a internet não chega, Deus faz com que ali, de forma miraculosa, fenomenal, excepcional, alguém tenha um encontro com Cristo, como tem acontecido em outros países, que não permitem, em hipótese alguma, a presença missionária. Nós, irmãos, cremos no cumprimento da grande comissão. Esse mundo inteiro, ele terá sim conhecimento de Cristo, que Jesus salva, que Jesus perdoa, de que Jesus liberta, de que Jesus é Senhor, de que o caminho é Cristo e Ele é o único. O mundo precisa e vai conhecer. Nós cremos nisso, irmãos. Agora, qual é a questão, irmãos? A obra missionária é a grande tarefa ainda inacabada. A igreja está fazendo, realizando. Nós não terminamos ainda. Eu lembro de uma expressão do pastor Oswald Smith, que queria ser missionário, mas não foi. Mas foi missionário através dos livros que ele escreveu. Ele desejava ir ao campo missionário, mas não chegou até lá. Mas chegou através da literatura. Inclusive há um livro chamado Paixão pelas Almas, dele. E ele disse: olha, cada geração, preste bem atenção nisso, irmãos. Cada geração terá a incumbência de falar de Cristo à sua geração. Cada geração terá a incumbência de falar à sua própria geração. Porque nós estamos vendo, irmãos, e eu já aqui sepultei 100, no mínimo. Eu fiz um levantamento desse de um dia, estava se aproximando de 100. De 100 irmãos queridos entre o nosso meio, nesse tempo que eu estou aqui como pastor. E foram embora. E nós vamos passar. Se Jesus Cristo não voltar antes, vamos passar. E a tarefa de evangelizar a nossa geração, assim como os nossos antepassados fizeram, e fizeram muito bem, viu? Eles cumpriram o dever de casa. Nós tivemos homens e mulheres de Deus aqui, que cumpriram cabalmente a missão. E que deixaram um legado de servir a Cristo e a obra de Cristo. Mas eu e você que estamos ainda aqui, nós precisamos fazer desse tempo. Não teremos condição de fazer depois, porque não estaremos aqui. Por isso que o salmista também diz: anunciai entre as nações a sua glória, mas ele vem e diz: anunciai às gerações vindouras o quanto o Senhor é bom. Porque esses meninos que nós vemos aqui correndo para lá e para cá, os nossos filhos e netos, alguns bem jovens que estão aqui, é tarefa nossa treiná-los para que lá a seu tempo, daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, quando eu não estarei possivelmente aqui, nem você, os de mais idade, a obra continue sendo feita. A obra missionária. Irmãos, vamos cumprir a missão, porque ela está ainda inacabada. Inacabada. Mas cremos plenamente, e aqui
nós encerramos. E depois que todas as nações, elas ouvirem de Cristo, então virá o fim. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, nessa manhã, aliás, por podermos estar aqui cultuando, ouvindo a palavra ministrada, e nos impulsiona, e nos empurra, e faz com que nós possamos ser impulsionados a cumprir a obra. E nós, ó Deus, entendemos plenamente a necessidade de fazer cumprir o Teu Evangelho. Dá-nos, ó Deus, poder para testemunhar. Que aquilo que nós anunciarmos seja fato em nossa vida, seja vivido por nós. Ó Pai bendito, capacita cada cristão aqui, cada crente aqui deste lugar. Derrama o Teu poder para que testemunhemos de Cristo com ousadia, com humildade, mas com poder, para impactar pessoas que possam seguir a Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmão.